O Cauli, ele é um jogador do meio pra frente. Certo. Ele é um meio atacante. Que das posições do meio pra frente ele pode jogar em qualquer delas. Certo. Do meio pra trás, não. Então, e o Lucas idem. O Lucas menos. Não, mas ainda. acho que as pessoas estão pensando que o Danielzinho pode ser um volante ou o Marcos Antônio. Primeiro, o Marcos Antônio não é volante, né? Ele só. Não, mas a galera pensa nesse sentido. Não, então, vamos lá, gente. O São Paulo, quando jogou só com 2 no meio e Lucas e mais algum. Deu ruim. Deu ruim. Sim. O Cauli, isso não é ruim. Ele é um jogador para revezar com Lucas, Luciano e Marcos Antônio. Não é. Se jogar com 3 zagueiros, poderia acontecer essa composição de Danielzinho, Marcos Antônio, Lucas e Cauli, e aí ficaria uma vaga com 3 zagueiros, com a Luciano ou Caleri. Isso. Com 3 Um zagueiros. atacante, né? Com 3 zagueiros. Eric Rattori, brinco de ouro ou Mané Garrincha numa eventual final do Paulistão? Admiro muito o trabalho de vocês. Na final não tem Morumbi também? Não. Puta merda. Não, o show desse são 3 shows desse. É verdade. Você vai em qual mesmo? Eu não sei se eu vou. Não, você comprou, não vem falando que não vai. Não. Você comprou, mentiroso. Sim, mas não, antes de saber, né? Tá. E acho que as datas, né, coincidem com a semifinal, a primeira partida da final. O último show do ACDC é na primeira partida da final. Isso. Dia 4 de março, mas o São Paulo vai trocar o gramado todo. Então, nem se fosse mandante na segunda partida de final. Enfim, brinco de ouro ou Mané? O Brinco de Ouro já é o lugar que o São Paulo escolheu. Já alinhavou uma parceria com o Guarani. E, na verdade, gente, não é pensando em semifinal e final de Paulista. É um jogo contra a Chapecoense no Brasileirão. Você entendeu? Nós vamos ter que ir pra lá. Cara, que estrago, hein? Esse contrato é péssimo pro São Paulo, cara. Nossa Senhora. Incrível. Então, o São Paulo, na verdade, o último jogo que jogou no Morumbi pelo Paulista foi contra o Primavera. Isso. Não jogaria mais. Isso. Só isso. Aqui, ó, Davi Rodrigues. Como está o... esse aqui negócio me apavora, esse assunto. Me apavora só de ouvir falar. Como está o fundo de investimento do São Paulo? Parece que está esquecido. Cara, ninguém tá falando disso. O São Paulo tinha umas amarras leoninas até outro dia. A galera esqueceu desse negócio? Então, Eu não sei. Eu gostaria muito de saber. Eu acho que nas poucas entrevistas que o presidente Macias deu, isso ficou sempre à margem. Sim. E acho que era talvez a principal coisa a saber. Cara, saber. Acabou, cancelou, devolveu Nós vamos a fazer grana. o seguinte, como... Vinícius Merchan. Boa noite, pessoal. Estão sabendo que o Douglas e a Amara podem não ser excluídos do São Paulo? Sim. E é outro assunto pra ficar de olho. Dia 23 tem lá uma oitiva, que os caras vão ser ouvidos e não sei o que, talará. Esse negócio não tem a menor condição moral de virar pizza. Não dá. Não dá como... E se virar, a torcida tem que voltar a carga como fez o tempo atrás. Não dá. Isso é inaceitável. Então, isso lembra o escândalo anterior da gestão Aidar, que o São Paulo acaba o intracorporis, né, deixando todo mundo lá dentro. Foi por isso que o Douglas voltou. E tem uma novidade na história, né? O Douglas entrou... Qual que é o risco aí? Que o presidente do conselho a gente tem que sempre ponderar. O presidente do conselho, o Wolten Aires de Abreu, ainda continua aliado ao Casares, ao Douglas, então é o presidente do conselho deliberativo. É a pergunta do Boris. E essa história do Wolten estar armando um golpe também no Macias? Que poderia ter essa questão do Macias, atenção, porque as questões políticas do São Paulo só estão começando. E tem a situação da representação do Douglas contra o Pinotti, etc., lá por ter vazado o áudio. Sim. Comprado áudio, aquelas coisas todas. Então, assim, é uma espécie de contra-ataque da situação com a anuência do Wolten Aires de Abreu. Então, todos atentos com isso. Gustavo Matos, vocês acham que o São Paulo precisa deixar de lado a Sula? Eu acho que ele deveria jogar com o time sub-20 a Sula, pelo menos nas primeiras fases ali, no começo. Sobretudo as viagens, né? Vamos lá, primeiro o sorteio dos grupos. A Sula tem muito time grande esse ano. É verdade. Tem o River, tem o Grêmio, tem um monte de time, né? E vamos ver o sorteio da Sula. O São Paulo é cabeça de chave da Sula. Vai ser sorteada junto com os grupos da Libertadores, depois dessa fase pré-Libertadores, um pouco mais pra frente, né? Aí, dependendo da composição do grupo, eu acho que faz todo sentido, sobretudo nos jogos fora de casa, usar time alternativo. O William, Oscar ainda não rescindiu, continua recebendo pelo São Paulo? Não, né? Recebendo ele não tá, é que ele não acertou a questão das luvas. Então, aí ele quer receber as luvas integrais. Mas não continua pingando o salário. Isso, primeiro a matéria do Pedro, do UOL, Pedro, sobre o montante que o São Paulo deveria ao Oscar, e depois logo depois da matéria do Pedro, que repercutiu bastante, então o São Paulo estaria devendo para o Oscar mais de 10 milhões de reais entre luvas, direitos atrasados.
o pessoal do GE, Éder Traschini e companhia, apuraram que está quase no final a tratativa para rescisão, que o Oscar já teria, aí acho que é a informação do staff do Oscar, né? Imagino eu. Já teria aberto mão de 53 milhões de reais, mas aí eles estão contando tudo que ele teria para receber no contrato até o final se ele continuasse jogando. Certo. E que estaria exigindo para a rescisão 7 milhões de reais. Entre luvas e atrasos do São Paulo. Então a brincadeira ficaria numa dívida de 7 milhões de reais em tese, tá? E aí ele sairia lá da folha de pagamento, e essa dívida talvez fosse pactuada em meses, não sei, ou anos, dependendo como for o andamento da coisa. Segundo a matéria do GE, está para sair esse acordo. Já uma reunião agendada para a semana que vem. Essa próxima pergunta tem a ver com isso, porque a gente sabe qual foi o custo, Oscar. O Oscar mal jogou e tá custando isso aí, tá custando 7 milhões, 12 milhões, né? O Luva, não sei o quê. O prejuízo pro São Paulo foi um negócio monumental, como vocês podem perceber. E aí a pergunta que o Felipe Lago faz é a seguinte: Felipe Coutinho no São Paulo, gostariam? A chance? Cara, o São Paulo a duríssimas penas e apanhando demais e sofrendo coisas muito pesadas para ele. Talvez eu entendi que tivesse aprendido que não dá mais para esse tipo de jogador. E o Oscar foi exatamente isso, um passo nesse sentido. Como o São Paulo, como diz o Arnaldo, sempre foi mais Marcos Antônio e Danielzinho do que Oscar e não sei o quê. Sempre foi, na sua história. Certo? Aí assim, viu, muito culpa do Casares, mas também do Carlos Belmonte, diretor de futebol, assim, coisa. E também do Rui Costa, que estava lá. E tem um fetiche que tinha, né? Por grife. Como fazer uma contratação do Oscar depois de ter passado pelo Ramos? Pelo Ramos, como? Exatamente. Mais ou menos a mesma coisa. E o Felipe Coutinho seria a mesma coisa. Não, e o Oscar ainda... Valeu, Filipão. Ainda com essa questão, não, porque muita vontade de dar certo depois de ter saído do São Paulo daquele jeito, cara. Na hora do vamos ver, aí a gente falava, né? O único jogador, estranhamente, porque é uma cabeça meio diferente mesmo, que abriu mão de, entre aspas, tudo para sair do São Paulo na rescisão foi o Alexandre Pato. Exatamente. Que não nasceu no São Paulo, que nasceu no Inter, que não é São Paulino de infância, né? Então, assim, não é como vai... E essa história, por isso que eu acho que essa falácia de contratar sem pagar direitos econômicos, dependendo do que você contrata, é pior. As luvas dessa que é quase uma contratação. Exato, é 12 melhor milhões. você ter o Marcos Antônio, você tem que pagar tal para contratar esse cara. Isso. Do que você contratar os caras, Rames e tudo mais. Aliás, o Marcos Antônio, nessa composição aí, nesse novo contrato, agora em definitivo, o São Paulo vai passar a ser um dos salários mais bem pagos do São Paulo. Tem aquilo, né? Vai sair o Oscar, vai aliviar a folha. Já renovou com o Luciano, vai aumentar. Já renovou com são necessidades, não alivia a folha de uma hora para outra. Mas pelo menos você troca uma coisa por outra. Exato. Você conta uma coisa... Claro. Vinícius Merchan. Boa noite, pessoal. Estão sabendo que o Douglas e a Amara podem não ser excluídos do São Paulo? Sim. E é outro assunto para ficar de olho. Dia 23 tem lá uma oitiva, que os caras vão ser ouvidos e não sei o que, talará. Esse negócio não tem a menor condição moral de virar pizza. Não dá. Não dá. Como... E se virar, a torcida tem que voltar a carga como fez o tempo atrás. Não dá. Isso é inaceitável. Então, isso lembra o escândalo anterior da gestão Aidar, que o São Paulo acaba o intracorporis, deixando todo mundo lá dentro. Foi por isso que o Douglas voltou. E tem uma novidade na história, né? O Douglas entrou... Qual que é o risco aí? Que o presidente do conselho, a gente tem que sempre ponderar. O presidente do conselho, o Wolten Aires de Abreu, ainda continua aliado ao Casares, ao Douglas, então é o presidente do conselho deliberativo. É a pergunta do Boris Grilo. E essa história do Wolten estar armando um golpe? Também, que poderia ter essa questão do Maciço, atenção, porque as questões políticas do São Paulo só estão começando. E tem a situação da representação do Douglas contra o Pinotti, etc., por ter vazado o áudio. Sim. Comprado áudio, aquelas coisas todas. Então, assim, é uma espécie de contra-ataque da situação com a anuência do Wolten Aires de Abreu. Então, todos atentos com isso. Gustavo Matos, vocês acham que o São Paulo precisa deixar de lado a Sula? Eu acho que ele deveria jogar com o time sub-20, a Sula, pelo menos nas primeiras fases ali, no começo. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. 45 pontos, menos 7... dá 38, tá pertinho de fugir do rebaixamento? Não, mas o 45 pontos, e eu faço questão de dizer isso publicamente, foi uma clara intenção do Hernan de proteger o seu elenco, né? E eu falo muito para ele isso, ele
E isso é outra coisa louvável. Ele é um treinador argentino que faz um esforço hercúleo para falar português. É verdade. Né? Diferente de outros. Diferente de outros. Diferente né? de vários. E ele tem um vocabulário muito rico, ele não é um cara muito inteligente, né? E às vezes, quando ele quer falar o português, ele procura frases mais simples, né? É óbvio que quando ele diz a nossa meta é 45 pontos, isso não tem muito a ver com gramática, né? Tem a ver com uma intenção dele de proteger o elenco naquele momento e que talvez a mensagem tenha sido distorcida ou ele errou, né? E isso nós tratamos assim pessoalmente, o presidente falou com ele, eu falei com ele. Ele tem essa postura que eu admiro muito, que é de realmente escutar e ponderar, e tanto que ele mudou o discurso, porque esse é o discurso que o São Paulo precisa fazer, e ele faz parte do São Paulo, né? Então, essa questão dos 45 pontos, ela não é uma realidade nem dele no dia a dia. Ele provoca muitos atletas, estimula muitos atletas, e os nossos atletas também estão trocando muito com ele. Eu vejo assim, os jogadores do São Paulo, os atletas do São Paulo, querem muito que o Hernan também entenda como é esse processo de ter êxito no São Paulo, porque muitos foram exitosos ali, né? Então, eu te diria um pouquinho mais sobre essa lista de jogos, que é incrível que nós estejamos enfrentando isso, né? Aí, ó. Eu te diria, sem sombra de dúvida, que até o jogo contra o Corinthians nós estávamos em pré-temporada. Tem esse né? peso, claro. Então, nós enfrentamos o Mirassol, o São Bernardo e o Corinthians ainda num processo de pré-temporada. Rui, o que significa isso? Os jogadores não estavam plenamente adaptados a esse novo momento de temporada, a preparação física ainda não era ideal. Claro. E aí você tem que ser competitivo, tem que somar 3 pontos, né? Mas depois da Portuguesa perdeu. Sim, porque a gente perde jogos, né? A partir do jogo da Portuguesa, o jogo do Palmeiras, nós começamos a entrar no que nós chamamos de realmente temporada que se inicia a partir da escolha de jogadores, de uma colocação de jogadores do mesmo patamar físico, que isso é fundamental numa temporada que é pela primeira vez depois de muitos anos, o PVC é uma enciclopédia ambulante. Eu não me lembro, pelo menos desde que estou no futebol, que o Campeonato Brasileiro fosse de janeiro a dezembro. Não, o PVC já falou, a primeira vez que começa em janeiro e termina em dezembro. Então tudo isso muda o teu planejamento. Brasil de 68, mas era outra coisa. Ela começou em agosto de 68 e terminou em 69, mas eram etapas diferentes. É a 7ª vez, é a 8ª vez que começa em janeiro. Começa em janeiro. Mas é a primeira vez que os times se apresentam, tem 2 dias de exame, 4 dias de treino e jogam. Isso não tem em lugar nenhum do mundo. É isso. E obviamente que isso impactou nossos resultados iniciais, né? Então... Claro. Valentim? Ui, mas essa trinca de jogos que você citou também compreende como o momento do impeachment do Júlio. Como é que foi viver isso? Você acompanhou o impeachment, por exemplo, estava vendo o resultado, existia já uma concepção de que era difícil o segmento do Júlio. Como é que foi blindar o CT da Barra Funda? Se eu não me engano, você já estava sozinho nessa época, né? O Muricy afastado por questões pessoais. Como é que foi lidar sozinho com esse turbilhão político que o São Paulo vivia? E o quanto que o impeachment impactou também no time, a calmaria, assim? Aliás, o Muricy que me faz muita falta. Quero aproveitar que eu estou falando aqui com o torcedor de São Paulo. E ele faz muita falta para todos nós, né? Mas eu falo com ele seguidamente e ele não esteve conosco nesse momento porque estava com problema de saúde e ele é um cara que faz muita falta para mim, pessoalmente, e para o São Paulo. Nós sempre procuramos tratar as questões profissionais, esportivas, da maneira como elas têm que ser tratadas, né? Olhar para dentro do clube, olhar para o mercado, olhar para as necessidades que o clube precisava do ponto de vista profissional, né? Esse processo de impeachment, para mim, não tem nenhuma relação com as derrotas que tivemos. Seria muito fácil para mim dizer, para não dizer outra coisa, dizer que esse processo foi o causador das derrotas. Não foi isso, né? Então, a questão das derrotas, ela passa muito por esse início de temporada, aliás, onde outras grandes equipes também perderam. Né? Equipes com muito mais investimento que o São Paulo perderam. Por quê? Porque, como disse o PVC, é humanamente impossível você ter uma semana de preparação para o início de uma temporada. Então, não tem relação nem direta nem indireta com isso. O fato de hoje haver um ambiente um pouco mais pacificado, vamos dizer assim, isso não prejudica e torna as coisas um pouco mais... se fala só de futebol, né? Mas eu não posso, de forma alguma, dizer que as derrotas que o São Paulo sofreu, elas têm relação com processos políticos. Fabio, o Muricy teve influência na decisão de escolher o Rafinha?
Não, o Muricy não teve, mas obviamente que o Muricy... Eu acho que a influência do Muricy, ela passa pelo tamanho da pessoa que nós temos que escolher para substituí-lo. Ele é insubstituível. Sim. Ainda que sendo insubstituível, como ele determinou que era o Rafinha? Porque teria que ser alguém próximo do tamanho que ele tem ou com a penetração, com a capacidade de já chegar no São Paulo sabendo que é o São Paulo. E essa pessoa era o Rafinha. Então, ele não nominou, ele não escolheu, mas o parâmetro que ele estabeleceu conosco nos 5 anos em que convivemos com ele, eu estou falando do meu convívio, ele chegou no São Paulo com 14 anos, 13 anos, Sim. Foi com que nós tivéssemos que escolher o Rafinha. Aliás, eu vou aproveitar também e mandar um beijo para o professor Muricy, que foi meu colega no outro CNPJ e eu morro de saudade dele também. Para a gente fechar, porque senão o Rui vai ficar bravo com a gente aqui. Pedro e depois você, PVC. Vai lá, Pedro. Rui, o assunto que o torcedor mais gosta, né? O São Paulo se reforçou bem, com inteligência, com custo baixo. Eu sei que vocês têm no São Paulo hoje algumas limitações de fluxo de caixa que precisam ser respeitadas para não atrasar mais direito de imagem. Mas mesmo assim o torcedor sempre quer mais e sempre está interessado. Eu queria saber... Tem alguma outra oportunidade de mercado como essas que o São Paulo aproveitou, que você está observando, que vocês estão monitorando? Ainda existe alguma coisa para acontecer nessa frente de contratações ou o torcedor deve começar a encarar o elenco do São Paulo como um elenco que está fechado para a sequência da temporada? Bom, eu particularmente confio muito no elenco que nós temos hoje, né? Com os que chegaram, com os que ficaram e com os meninos, eu chamo de meninos, que também precisam de um espaço. Nós temos que ser muito criteriosos quando escolhemos um jogador que vem de fora, porque eu preciso entender se ele acrescenta tecnicamente, se ele tem um perfil que eu não tenho aqui e, principalmente, se ele não vai, de alguma maneira, interromper o desenvolvimento e o crescimento dos atletas que são formados em Cotia. Hoje nós temos no nosso elenco 11 atletas formados em Cotia. Eu não sei se o Barcelona tem isso. Inclusive, tinha uma pergunta aqui, por que o São Paulo não valoriza a base? Eu acho que valoriza, poxa. São Paulo valoriza a base. Nós temos hoje, desses 11 atletas, 4 ou 5 que nós chamamos de atletas de transição, ou seja, eles treinam conosco e jogam no Sub-20, que é também um processo de crescimento para esses meninos, né? Então, se tu me perguntas objetivamente, Rui, o elenco está pronto? Na minha avaliação, sim. Mercado de futebol é outra coisa. Enquanto a janela estiver aberta, pode sair algum jogador nosso e pode chegar outro jogador, porque a formação de elenco é assim. Mas eu tenho absoluta convicção que com o trabalho, com o grupo que nós temos, com o nível de compromisso que esse grupo tem, com o perfil daqueles que chegaram e, repito, com o crescimento que eu vejo diariamente junto com o Rafinha, com o presidente, nos treinamentos que eu acompanho diariamente, o São Paulo tem sim uma equipe, um grupo de trabalho capaz de competir em qualquer nível e contra qualquer adversário. Para a gente passar de pauta por aqui, já entrando em temas um pouco mais complicados, podemos dizer assim, com relação ao dia a dia do São Paulo Futebol Clube, a gente lembra que faz pouco tempo, há alguns dias, o Globoesporte.com revelou algumas fotos de como estava o Centro de Formação de Atletas de Cotia, que fez, inclusive, o São Paulo mudar a sua pré-temporada do CT de Cotia para Barra Funda, alterando todo o planejamento que tinha feito para o início de 2026. Essa reportagem foi divulgada já há alguns dias, né? E a novidade hoje é que o São Paulo afastou de Cotia o engenheiro Paulo César Pires Duran, responsável pela manutenção do Centro de Formação de Atletas, que no início do ano estava justamente em condições precárias durante a pré-temporada do time profissional. Lembrando que o Paulo César Duran é sobrinho do ex-diretor de futebol e conselheiro do São Paulo Futebol Clube, Carlos Belmonte, que se afastou do cargo ainda no final da temporada passada. O Paulo César Duran deve ser realocado no Morumbis ou demitido pelo clube. Ele faz parte da equipe de Eduardo Rebouças, diretor de patrimônio do Tricolor, e é o responsável pela estrutura do clube em Cotia. A reportagem do GE ainda traz que o engenheiro foi indicado justamente por Carlos Belmonte, que não respondeu aos contatos para dar a sua versão sobre o tema. Então tá aí uma novidade importante, São Paulo afastando o engenheiro responsável pela manutenção do CT de Cotia, Giovanni Chacon. E chama atenção também, é claro, como sempre tem alguém que tem alguma relação ali, né,
tem relação com alguém, tá ali por algum motivo, que não sei o quê. E o Paulo César Duran, sobrinho do Carlos Belmonte, agora afastado, porque alguma coisa tinha que ser feita, alguma medida tinha que ser tomada depois das imagens que foram divulgadas e que atrapalharam até o planejamento da equipe principal nesse início de temporada de 2026, meu caro Giovanni Chacon. Então, mas aquilo surpreende quem, né? Ninguém. Quem, né? Essas relações familiares. Uma coisa que a gente certamente vai tocar no assunto, mas que eu vou elogiar pra caramba, é o senhor Harry Macias Jr., né? O Harry Macias Jr. Até hoje eu tenho uma grande dúvida quanto à leitura do nome dele. Mas... Eu chamo de Harry. Pode ser, né? Pode ser, tá certo, né? Não, acho que não tem nenhuma ofensa chamá-lo dessa forma. O fato é que a primeira decisão, e antes mesmo do tema que a gente certamente vai abordar, ele afastou a filha dele. A filha dele tinha um cargo no São Paulo antes dele assumir a presidência. Ele assumiu a presidência, ele afastou a filha dele, para que tenha lisura, para que tenha isonomia nas decisões, para que não fique esse nepotismo, direto ou indireto, no caso dele indireto, né, porque ela já estava num cargo antes dele vir à presidência, mas que não aconteça esse nepotismo, para que não seja o clube do Bolinha, para que tenham pessoas competentes. Então, eu vou te falar, eu tiro o chapéu para o Harry Macias nesse início de trabalho quanto a essas decisões, né? Pô, eu não sei se ele é o melhor gestor do mundo, eu não sei se ele vai ser um presidente aí, mesmo que por um ano, e só venha colocar a casa em ordem mais ou menos, se vai ser bom, se vai ser ruim, mas pelo menos mostrou muito mais boa vontade do que os anteriores, em que colocavam sempre os mesmos, colocavam filhos, sobrinhos, parentes, tios, tias. Ah, mas o sobrinho do não sei quem é competente porque ele é engenheiro, mas ele é o único que pode exercer essa função? Né? Então, o sobrinho do Belmonte era o único que podia exercer esse cargo. O único. Não tinha outro engenheiro para exercer esse cargo. Poxa, gente, estamos mal de formação de engenheiro no mundo. Ou é gente incompetente ou não tem. Então, assim, por uma questão de ser correto, né? O São Paulo não é um clube familiar. Não é o clube Associação Amigos do bairro da Piraporinha. Não é. São Paulo é um clube de 20 milhões de torcedores, tricampeão mundial, de projeção mundial, que precisa ser administrado por gente correta. Entendeu? Eu não estou falando que o sobrinho do Belmonte não possa ser uma pessoa correta, mas aparentemente não era a melhor capacitada. Porque olha, eu não preciso falar muita coisa, né? Então, assim, não me surpreende em nada que ainda estejam desengatando muito nó aí no São Paulo, viu? Não surpreende ninguém também, né, Marina? Até porque o que o Chacon fala vai por uma linha extremamente correta e até a gente pensa no funcionamento de uma grande empresa. Quando você tem que contratar justamente alguém para cuidar do gramado, alguém para cuidar, sei lá, da manutenção seja lá o que for, de qualquer estrutura que seja. Chega a sugestão de um nome que tem relação familiar com um cara de alto cargo dentro dessa empresa. Imediatamente o compliance vai lá e fala, opa, peraí, calma aí, vamos estudar bem essa contratação para não dar problema para a gente, porque a gente quer fazer as coisas da maneira correta. E aí justamente vai na linha do que o Chacon fala, pô, vamos buscar no mercado, será que não tem ninguém que possa exercer melhor essa função do que justamente o sobrinho do cara que é diretor?
Galera, Luciano, São Paulo fez o anúncio, é nosso, está fechado, está comprado, né? Renovado, né? É como se fosse uma compra, está renovado até o final de 2028. Sei que a questão do Luciano envolve polêmicas, porque alguns acham ele unânime, um dos melhores jogadores dos últimos anos, de todos do São Paulo, um ídolo master e tal, e tem muitos que não gostam do Luciano. Não é que não gostam, mas tá meio que de saco cheio, por uma questão de contexto, por uma questão de acontecimento, de momento do time, do momento do clube. Então, o Luciano, ele é um cara regado de muitas polêmicas, né? Agora vai ficar até 2028 no São Paulo, contrato que alguns também julgam ser longo pelo tempo de casa do Luciano, né? Mas é isso aí, Luciano vai ficar. Eu vou falar brevemente sobre isso, porque eu sei que gera muita intriga, muita polêmica, comentem aí quem quiser em relação a isso. Pra mim o Luciano, ele é um cara, eu gosto do Luciano atacante. Pra mim o Luciano jogador de futebol, atleta, atacante, eu gosto. O que eu não gosto é o Luciano de 10, né? Sendo 10 na prática. A camisa não me incomoda ele ser o camisa 10. O que me incomoda é ele ser 10 quando ele fica parado, igual uma tartaruga no meio campo, né? Na minha atacante. O que eu não gosto é do Luciano 10, eu não gosto do Luciano diretor de futebol, do Luciano técnico, do Luciano coordenador de Cotia, do Luciano... que mais? Luciano... coordenador técnico, né? Coordenador tático, diretor de futebol, presidente. Esse eu não gosto, né? Já vimos o Luciano em várias, né? Em vários cargos no São Paulo. Gerente esportivo, né? Esse Luciano eu não gosto. O cara que dá piti, o cara marrento, né? O cara que aparentemente é o líder do vestiário, né? Que quando não tá na fase boa, quando tá tudo ruim. Esse Luciano eu não gosto. O Luciano, segundo atacante, que entra pra jogar bola, que entra com humildade, que entra pra ajudar o São Paulo, que entra pra fazer gols em jogos decisivos, como ele já fez muito, esse eu gosto. Esse pra mim não tem problema nenhum. Esse daí me agrada bastante. Então é isso. Vamos ver como é que vai ser essa nova etapa do Luciano pelo São Paulo, coisa que divide muita opinião, né? Um jogador que divide muita opinião. Galera, Marcos Antônio continua a novela assistente. Dico, não é possível, eu concordo. Não é possível. Rui Costa acabou de dar uma entrevista, falou, é nosso. E outra, São Paulo prepara a renovação com o Marcos Antônio, né? Até 2030, uma multa de aproximadamente 100 milhões de euros, aumento salarial, a coisa toda. Harry Macias acabou de dar uma baita de uma valorizada no Marcos Antônio. São Paulo está fazendo tudo certo com o Marcos Antônio. E aí o Marcos Antônio em campo corresponde como um dos melhores jogadores disparados do futebol brasileiro, entrando para os melhores jogadores do futebol brasileiro, que tem muitos bons jogadores do futebol brasileiro. Marcos Antônio hoje é um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Um craque, simplesmente isso. E aí agora o Flamengo, ainda muito interessado, o Marcos Antônio desperta interesse, né? O Flamengo quer de todo jeito e desperta interesse de alguns clubes da Europa. O Flamengo ainda está em cima da história do Marcos Antônio com o São Paulo, pensando, armando um possível bote, imaginando que o São Paulo não pagará a Lazio, não honrará os compromissos com a Lazio, né? Não vai honrar o pagamento lá com a Lazio. Se o São Paulo tiver qualquer deslize e tiver qualquer problema na negociação final, né, dos acertos finais com a Lazio, o Flamengo vai querer intervir de qualquer forma. Tipo, eu assumo a dívida, eu pago qualquer coisa, porque o Flamengo não desiste. É impressionante tamanha insistência do Flamengo pelo Marcos Antônio. Todo mundo sabe que ele é um craque, né? Mas o São Paulo já falou não várias vezes e os caras não saem de cima. É impressionante. Então o São Paulo precisa ver, não pode perder nenhum prazo, não pode perder absolutamente nada. Tem que fazer tudo. O São Paulo acertou nos últimos dias a renovação do contrato do atacante Luciano até 31 de dezembro de 2028, com metas estipuladas para uma prorrogação automática até 31 de dezembro de 2029. O vínculo anterior do jogador de 32 anos se encerraria ao fim deste ano. O que me deixa mais feliz é ouvir que o Luciano é intenso como um torcedor dentro do campo, que o Luciano representa o sentimento dos São Paulinos. Vivi momentos que vão ficar para sempre na memória, na minha e da minha família, e quero continuar escrevendo essa história, disse o camisa 10. Luciano é um pilar do nosso elenco. Tem números consistentes desde que chegou ao clube, conquistou o respeito do torcedor são paulino e com certeza continuará colaborando para os objetivos do clube. É uma satisfação garantir a permanência dele por mais tempo, comentou o presidente Harry Macias Jr. A renovação do Luciano foi referendada por ele próprio, no dia a dia. Dentro de campo, com números representativos, e fora dele com uma posição de liderança cada vez mais acentuada dentro do nosso grupo. Ter jogadores com esse grau de identificação com o torcedor é algo que consideramos preponderante, emendou Rui Costa, executivo de futebol do clube. E aí, torcedor, você acha que Luciano pode ser considerado o ídolo do São Paulo? Comente aqui embaixo a sua opinião.
e você agora estar confiante de que o tricolor pode conquistar o Campeonato Paulista? Comente aqui embaixo a sua opinião.